Boa noite. Começa agora Jornal. O jornal mais jornal do que o jornal que você compra na sua banca de jornal. Eu sou Bruno Vilém. E eu sou Cristiano Soares. E hoje falaremos sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna que começou em 1922, que foi de 11 a 18 de fevereiro. A semana que teve grande importância para revelar talentosos artistas. E hoje falaremos sobre um deles, Sérgio Milliet. E ainda hoje teremos uma entrevista exclusiva com o sobrinho de Sérgio Milliet, o fazedor de nada, Aleph Milliet. E também teremos uma entrevista com o grandíssimo sociólogo Godofredo Aurélio. A Semana de Arte Moderna foi realizada em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e contou com a participação de vários artistas, músicos e escritores, como os grandes Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Esse grande evento cultural foi o que se resultou em muitas inspirações de artistas atuais em relação ao assunto de literatura e de pintura. A Semana de Arte Moderna é um movimento artístico no qual se propunha em uma renovação de visão social, além de ser também considerado uma manifestação política. A Semana de Arte Moderna nasceu num momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Tal movimento ocorreu em um momento em que cidades brasileiras passavam por uma rápida transformação urbana, que aconteceu por conta do processo de industrialização que começou com a Primeira Guerra Mundial, em meados do século XX. Bem, a Semana de Arte Moderna foi um movimento muito importante para o Brasil, que ocorreu há mais de 90 anos atrás, trazendo novas maneiras de entender a arte, revelando grandes nomes para a arte brasileira, como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, entre outros, e, é claro, um dos mais importantes, Sérgio Milliet. O movimento foi extremamente vaiado dentro de um dos maiores centros culturais do país, o Teatro Municipal. Foi um evento muito criticado ao ser apresentado, por trazer uma arte inovadora que fugia dos padrões da época, trazendo novas concepções para a música, artes plásticas, poesia e literatura, revelando diversos artistas que mudaram o cenário nacional. Propunha eu o seguinte: o rompimento com o passado, ou seja, a repulsa a concepções românticas, parnasianas e realistas. Segundo, independência mental brasileira, através do abandono das sugestões europeias, notadamente francesas, lusitanas, etc. Uma nova técnica para a representação da vida, de outra expressão verbal para a criação literária, e não mais a mera transcrição realista, mas uma recriação artística. Se é para falarmos sobre a Semana de Arte Moderna, nada melhor do que falarmos sobre Sérgio Milliet. E para retratarmos melhor esse grande artista, falaremos com seu neto, Sr. Aleph Milliet. Muito boa tarde, Sr. Aleph. Sr. Aleph, como foi a passagem de seu avô pela Europa? Bom, conturbada e gratificante. Conturbada pelo fato da Primeira Guerra e mesmo a sua estadia sendo a Suíça, que se declarava neutra, a Europa estava em crise. Gratificante, pois na época existiam milhares e milhares de gênios na Europa que destacavam a grande mesmice que era o cenário artístico brasileiro. Sr. Aleph, como foi que a passagem de Sérgio pela Europa influenciou a sua arte no Brasil na Semana de Arte Moderna? Fez com que ele fizesse um questionamento sobre a forma que tratávamos as poesias, já que o importante da poesia não é o formato dela, e sim o seu conteúdo. Você acha que isso se retrata em seus poemas e em seus quadros? Claro. Pois só pegar... É fácil, só fazer uma retratação de poemas um pouco mais antigos do mesmo, que eram quadrados, muito quadrados, e ver o redondo do Sérgio. Digamos que ele quebrou um paradigma, né? Claro, quebrou sim. Crítico de literatura e arte, poeta, tradutor, nasce em São Paulo. Com a morte da mãe, quando tinha apenas 2 anos, é criado pela avó, que, em 1912, o envia para a Suíça, onde cursa Ciências Econômicas e Sociais em Genebra e Berna.
Em 1925, retorna a São Paulo e, juntamente com os escritores Oswald de Andrade e Afonso Schmidt, cria a revista Cultura. Em 1933, ajuda na fundação da Escola de Sociologia e Política, ocupando o cargo de secretário da instituição até 1935 e de professor a partir de 1937. Com o ensaísta Paulo Duarte e o escritor Mário de Andrade, cria, em 1935, o Departamento de Cultura de São Paulo, tornando-se o primeiro diretor da Divisão de Documentação Histórica e Social, onde permanece até 1943. Para darmos continuidade à nossa entrevista, gostaria de perguntar como que a arte de seu avô possibilitou uma abertura maior para a segunda e a terceira geração seguintes a esse movimento modernista. As novidades concedidas pelo meu avô serviram de inspiração para os jovens da época pela quebra de paradigma que foi feita. E também houve a questão do criticismo, né? As críticas que foram feitas. Então as gerações seguintes não se viam no papel de criticar, e sim de expressar sua arte. Teatro Municipal lotado. Diversas pinturas e esculturas expostas a quem quisesse analisar e apreciar um novo conceito de arte. As reações foram intensas. Houve vaia e coro por parte do público, que atrapalhou a leitura do texto pelo poeta Ronald de Carvalho, formando uma algazarra ao fim do terceiro dia de exposições. E que o rufo de uma palavra, nos trilhos dos dois versos, espante da poesia o último deus homérico que ficou. Na época da sua realização, o movimento pareceu ser de pouca importância. Porém, para a história do Brasil, foi marcante, devido à importância de revisão dos valores da arte e discussões intelectuais entre os brasileiros. Foi a realização da Semana de Arte Moderna que influenciou parte do movimento tropicalista, anos mais tarde, nos meados da década de 60. Para mim, a Semana de Arte Moderna, a importância capital, a grande importância, ou a única importância de arte moderna, foi ter encontrado o seu momento, ter surgido num momento que estava esperando uma transformação. Essa transformação partiu, talvez involuntariamente, do nosso grupo. Ó valsa latejante, ó valsa latejante. O poema que eu hei de escrever será nu e simplesmente rude. O poema que eu hei de escrever será um palavrão. Dor recalcada, inveja mesquinha, perversidades imponentes, todo o fracasso e a subangústia. O espezinhamento usa batom. Mas tudo há de jorrar com ele numa amarga libertação. O cacto com seus espinhos apertados entre as mãos é menos doloroso. Ó valsa latejante. Boa noite. E termina agora O Jornal. O jornal mais jornal do que o jornal que você compra na sua banca de jornal. E finalizamos o especial sobre a Semana de Arte Moderna, sobre Sérgio Millier. Gostaria de dar os agradecimentos e dizer uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.